Estamos testemunhando um momento decisivo no equilíbrio de poder global com a Rússia, à frente do BRICS, apostando em uma estratégia que vai muito além da economia. O plano é ousado: confrontar de maneira direta as instituições que, por décadas, foram dominadas pelas potências ocidentais. Mas como exatamente eles pretendem fazer isso? E quais serão as consequências para o futuro da política global? Fique conosco até o fim para descobrir como esse movimento pode mudar o jogo internacional. Com a adição de novos membros estratégicos e o suporte de gigantes tecnológicos como a China, o BRICS está se moldando como uma força implacável, que não apenas compete com os tradicionais centros de poder global, mas também propõe uma alternativa robusta a eles. Durante a próxima cúpula, o secretário-geral da ONU, Guterres, convidado de honra, se verá frente a frente com um grupo de nações determinado a estabelecer suas próprias diretrizes e influenciar a geopolítica global de acordo com suas visões e interesses. O BRICS, que surgiu em 2006 como uma aliança modesta entre Brasil, Rússia, Índia e China, já não é mais o mesmo grupo que buscava apenas uma maior cooperação econômica entre países emergentes. Com a inclusão de novos membros, como África do Sul, Arábia Saudita e Irã, o bloco passou a ser visto como uma coalizão com peso significativo em decisões globais. Não se trata mais de um grupo voltado apenas para a economia. O BRICS agora mira a transformação da ordem política internacional. Para Vladimir Putin, essa cúpula é uma oportunidade estratégica única, não apenas para reforçar laços diplomáticos, mas para consolidar o papel do BRICS como um rival direto às instituições tradicionais controladas pelo Ocidente, como a ONU e o FMI. Com o BRICS firmemente focado na promoção de um mundo multipolar, o bloco tem se posicionado para desafiar a hegemonia ocidental em várias frentes. Enquanto instituições internacionais enfrentam críticas por falta de representatividade e resposta lenta às novas demandas, o BRICS surge como uma alternativa inovadora e mais inclusiva. A presença de Antônio Guterres na cúpula traz grande peso simbólico. Para alguns, sua participação busca manter diálogo entre potências emergentes e o Ocidente. Para outros, ela legitima a agenda do BRICS, fortalecendo a posição de Putin em sua busca por uma nova ordem mundial. Em 2022, Guterres já havia destacado a urgência de reformar o sistema financeiro global, que, segundo ele, favorece desproporcionalmente as nações mais ricas. Essa visão é amplamente apoiada pelos membros do BRICS, que consideram a atual estrutura financeira desequilibrada e injusta. A grande dúvida agora é se Guterres conseguirá manter sua neutralidade e princípios em um cenário dominado pela crescente influência da Rússia, que está decidida a transformar o status quo. Em solo russo, onde o cenário político muitas vezes se choca com a diplomacia, o líder da ONU enfrentará um desafio crucial para o futuro das relações multilaterais. Com sua expansão mais recente, o BRICS deixou de ser apenas um grupo de economias emergentes para se consolidar como uma força que desafia diretamente as instituições multilaterais tradicionais. Novos integrantes, como o Irã, conhecido por sua postura firme contra as políticas dos Estados Unidos, se uniram ao bloco com o claro propósito de questionar o equilíbrio global. A grande dúvida que surge é se o BRICS está pronto para redesenhar o sistema internacional ou se suas ambições vão além, visando uma transformação mais profunda e abrangente. Sob a liderança da Rússia, que ocupa a presidência da cúpula, o país está usando essa oportunidade para fortalecer sua influência dentro do BRICS, atraindo nações que compartilham a visão de um mundo mais equilibrado, onde o Ocidente não detém todo o controle. De acordo com Vladimir Putin, mais de 30 países já demonstraram interesse em algum tipo de associação com o BRICS, o que posiciona esta cúpula como um marco na reconfiguração das relações geopolíticas. A expectativa é alta para que o BRICS mostre sua força em claro contraste com as instituições dominadas pelos países ocidentais. Diversos países em desenvolvimento, que há anos se sentem excluídos do sistema global vigente, enxergam nesta cúpula a chance de uma transformação real. Para Putin, este é o momento decisivo para solidificar essa narrativa e desafiar abertamente o papel da ONU no cenário internacional. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, enfrenta um
um dilema sensível. Durante décadas, a ONU foi o centro da diplomacia global, mas com o crescimento acelerado do BRICS, essa posição está sendo questionada. Especialistas alertam que a participação de Guterres nessa cúpula pode não apenas enfraquecer a legitimidade da ONU, mas também acelerar o processo de desintegração das instituições tradicionais, que estão sendo cada vez mais rejeitadas por nações que buscam romper com o domínio ocidental. A expansão do BRICS vai muito além da entrada de novos membros. Em termos de impacto econômico, o bloco agora detém mais de 30% do produto interno bruto mundial e está expandindo sua influência em setores vitais como energia e tecnologia. Nesta cúpula, espera-se que o BRICS apresente um plano ousado em que as nações emergentes possam ocupar um papel central nas decisões globais, moldando um novo caminho para a cooperação internacional. Para Guterres, a presença nesse evento é uma oportunidade crucial para se engajar nas discussões globais. Ao longo de sua gestão, ele tem promovido um multilateralismo reformado, que considera o peso crescente das potências emergentes. No entanto, o grande ponto de interrogação permanece. A ONU conseguirá preservar sua relevância diante de um BRICS que está firmemente determinado a estabelecer suas próprias regras e reconfigurar a ordem mundial? O crescimento do BRICS e a influência direta da Rússia são uma preocupação crescente para o Ocidente. As potências ocidentais temem que o bloco esteja construindo uma alternativa a instituições como a OTAN e outras dominadas por Estados Unidos e Europa. Seria possível que o BRICS desbanque a ONU como o principal fórum global? Talvez esta cúpula forneça as respostas. A entrada de Arábia Saudita e Irã adiciona complexidade ao BRICS, já que esses países, com históricos de tensões com o Ocidente, veem no bloco uma oportunidade de ampliar sua influência sem controle das potências tradicionais. O crescimento do BRICS também afeta o equilíbrio econômico global, especialmente em áreas como energia, comércio e tecnologia, consolidando-o como alternativa à liderança ocidental. A presença de Guterres na cúpula será crucial, sendo observada tanto por defensores do sistema internacional atual quanto por aqueles que buscam mudanças radicais. Sua capacidade de mediar esses interesses será vital para o futuro da ONU. A adesão de países africanos como a Etiópia ao BRICS reforça o apelo do bloco para economias emergentes, que veem nele uma chance de escapar do sistema financeiro global dominado pelo Ocidente. Essa expansão amplia o papel do BRICS como um defensor das nações marginalizadas. Com mais países interessados, a cúpula discutirá novas adesões, mostrando que o BRICS está redesenhando o mapa geopolítico. Alguns veem o bloco como uma ameaça ao sistema multilateral, enquanto outros enxergam uma oportunidade de democratizar as instituições globais. Tecnologia e inovação também serão prioridades, com China e Rússia liderando os avanços em inteligência artificial e energias renováveis, reforçando a posição do BRICS como uma força política e econômica capaz de desafiar instituições como a ONU. A Rússia, com o apoio de seus aliados, pretende usar essa cúpula para consolidar o BRICS como uma alternativa real à ONU. A presença de Antônio Guterres carrega um peso simbólico, representando uma possível mudança no equilíbrio global. O BRICS quer se posicionar como o principal fórum de cooperação internacional, o que poderia reduzir drasticamente o papel da ONU. Durante o encontro, os líderes do BRICS planejam destacar as falhas da ONU, argumentando que o bloco está mais preparado para lidar com desafios urgentes como desigualdade e crises climáticas. Putin e seus aliados frequentemente criticam as instituições ocidentais, afirmando que elas estão obsoletas e precisam ser substituídas. Esta cúpula pode marcar o início de uma nova ordem global, com o BRICS assumindo um papel de liderança que pode ameaçar a relevância da ONU.